Eu acho que não vai haver grande mudança. O Adriano ele é um conhecido consultor da área de petróleo e gás e energia, e suas ideias são mais ou menos conhecidas. Ele defende a paridade do poder a paridade dos preços de importação, portanto, ele defende que os preços dos combustíveis no Brasil acompanhem os preços internacionais. Ele defende uma diminuição da participação da Petrobras no refino brasileiro. Ele defende uma ampliação das importações de derivados para o Brasil. Ele defende uma privatização acelerada da Petrobras. Portanto, ele defende tudo que está sendo feito. Eu não vejo como ele vai mudar significativamente suas posições, que são públicas e notórias. Então, eu acho que tudo vai continuar como está. Tem uma turbulênciazinha de curto prazo, mas as coisas vão continuar como estão, ou seja, os preços vão continuar se elevando. Gabriel, boa noite, Sakamoto aqui, boa noite, Diego. Você falou da paridade, né? E acho que esse é o principal tema, a principal polêmica, né? As pessoas que são críticos à paridade do preço do petróleo, ou seja, o preço do petróleo aqui dentro está atrelado ao preço internacional, que foi adotado a partir do governo Michel Temer, né? Fala que se isso não ocorrer, vai gerar uma escassez de diesel e de gasolina no Brasil, ou seja, a ameaça de que se for adotado, finalizada, for a paridade não for adotada, vai faltar combustível no Brasil de uma hora para outra. Como é que é a sua avaliação? Na época de Dilma Rousseff, de Lula, não havia esse mecanismo. Qual que é a sua avaliação do impacto desse mecanismo hoje e se é possível reverter sem essa falta de combustíveis? Olha, nós entramos numa situação muito difícil, porque nos últimos 6 anos nós reduzimos a utilização das refinarias, aumentamos as importações, criamos cerca de 400 importadores de derivados no Brasil e, portanto, tornamos o país um país fortemente dependente de importações. Nós importamos cerca de 25% da nossa gasolina e 25% do nosso diesel, principalmente dos Estados Unidos, e importamos cerca de 30% de nosso gás de cozinha. No passado, nós chegamos a ser exportadores de gasolina, éramos importadores em menor quantidade do diesel e éramos importadores de GLP. Portanto, nós tivemos uma política deliberada de aumentar a dependência das importações. Por outro lado, nós paralisamos a construção de novas refinarias. Portanto, a capacidade de produção do Brasil deixou de ser criada. Então, nós ficamos muito dependentes, sim, do mercado internacional. Mas, se você olhar para os outros países do mundo, países semelhantes à situação do Brasil, que são dependentes do mercado internacional e que têm uma grande refino, que têm uma grande capacidade de produção de petróleo, eles não seguem diretamente, nem todo dia, os preços internacionais. Há sempre uma certa defasagem entre os ajustes domésticos e os preços internacionais e cada vez mais você tem mecanismos de redução dos impactos sobre o consumidor final. Você protege o consumidor de baixa renda, você protege o consumidor intensivo em determinados tipos de combustíveis e você monta fundos de estabilização que acabam equilibrando parte das variações de preços, diminuindo o impacto sobre o consumidor final, é claro que também diminuindo a lucratividade dos produtores e importadores de derivados. Portanto, eu acho que nós estamos numa situação muito difícil, porque foi criada uma situação desse tipo nos últimos 6 anos. Pois é, outra questão que também envolve é em relação aos subsídios, né? Alguns representantes aí do mercado financeiro alertam que financiar a gasolina seria, subsidiar a gasolina seria financiar pessoas de poder aquisitivo maior, que o diesel sim, gasolina não, mas a gente sabe que hoje não é bem assim que funciona, existem trabalhadores que dependem do carro para, enfim, se deslocar para o seu ofício, mesmo que menor, né, por menor que seja, e estão sendo muito impactados por conta desse aumento aí muito grande do valor do combustível, né? No entendimento do senhor, deveria haver um subsídio por parte do governo em relação também à gasolina e os outros combustíveis? Olha, eu acho que você teria que fazer uma coisa um pouco mais focada. Quer dizer, você tem hoje, no caso de combustíveis como a gasolina, você tem hoje, por exemplo, motoristas de aplicativos,
motorista de táxi, as pequenas empresas que transportam nos carros pessoais dos donos da pequena empresa produtos, há várias movimentações de pessoas que são conta própria, que vivem da mobilidade do seu andar. Portanto, não é correto dizer que somente os ricos andam de carro no Brasil. Você tem hoje um crescente número de pessoas que dependem do movimento de carro no Brasil. Então, você teria que fazer aí algumas políticas focadas para ajudar esses consumidores no caso da gasolina. No caso do gás de cozinha, é muito claro, quer dizer, o grande consumidor do gás de cozinha do botijão de 13 quilos é o consumidor de baixa renda. E ele está chegando a uma situação insustentável. Hoje já é mais de 10%, um botijão é mais de 10% do salário mínimo. Isso é insustentável do ponto de vista da renda das famílias de baixa renda. Então, você teria que ter aí claramente um foco importante de redução dos custos para as famílias de baixa renda. E em relação ao diesel, ele tem um impacto sobre fretes e sobre a mobilidade que precisa ser tratada. Além do que tem um impacto de médio prazo, que ainda não estourou, mas provavelmente vai aumentar, se os preços continuarem altos, sobre o transporte coletivo urbano. Então, nós temos sim que tratar da questão. Não é possível que esse processo todo de ajuste de preços, imediatamente, da mesma maneira que acontece no mercado internacional, passando para o consumidor brasileiro e elevando a Petrobras a ter uma lucratividade extraordinária, se mantenha, porque isso tem uma penalização do nosso povo mais pobre. Gabriele, é claro que ainda os candidatos vão apresentar seus programas de governo, suas propostas, mas pelo que você tem acompanhado do ex-presidente Lula, né, e do PT, qual que você acha que deve ser a plataforma do PT, a proposta do PT para a questão dos combustíveis? Olha, eu não posso falar porque eu não conversei com o presidente Lula qual vai ser a plataforma. O presidente não está discutindo o programa de governo ainda. Portanto, eu posso dizer a minha opinião pessoal sobre o assunto, não posso falar em nome do presidente. Minha opinião pessoal sobre o assunto é que nós temos que ter medidas de curto prazo que vão diminuir o impacto de curto prazo, e essas medidas vão afetar, sim, a lucratividade da Petrobras, sem dar prejuízo à Petrobras, reduzindo apenas o lucro, mas sem dar prejuízo, porque não é possível o governo defender uma política de prejuízo para a Petrobras. Acho que nós temos que pensar seriamente em planejar o mais rápido possível a ampliação da capacidade de refino no Brasil para diminuir nossa dependência das importações de derivados. Acho que nós temos que retomar a ideia de utilizar o máximo possível o petróleo brasileiro nas refinarias brasileiras, ampliando a capacidade delas processarem o petróleo brasileiro. Elas já estão processando cerca de 92%, 93% da carga processada das refinarias já é petróleo brasileiro. Isso faz com que o custo de produção seja um custo de produção no Brasil, e esse custo de produção no Brasil é muito baixo comparativamente aos preços internacionais, o que dá uma rentabilidade enorme para a Petrobras e, portanto, permite a ela ajustar um pouco a sua lucratividade. E, por fim, eu acho que é necessário pensar no médio e longo prazo, e nós temos que caminhar para ampliar a transição energética. Nós temos que ampliar o uso de combustíveis fósseis, nós temos que ter políticas de expansão da frota elétrica, nós temos que ampliar o uso de transporte coletivo mais do que o transporte individual, nós temos que expandir a utilização da ferrovia versus a rodovia, mas isso são medidas de médio e longo prazo. Só uma coisa, só para clarificar, quando você fala da redução da lucratividade, a utilização de parte dos lucros, seria para abastecer uma espécie de fundo de estabilização do preço dos combustíveis? Não, eu falo diretamente você forçar a uma cobrança de impostos, por exemplo, sobre exportações, porque ao cobrar imposto sobre exportações, você reduz a lucratividade das exportações de petróleo. Eu falo na possibilidade de você ter uma tributação extraordinária na área de imposto de rendas, pessoa jurídica, considerando o que vários países do mundo já adotam, que é lucros extraordinários em determinados setores que não vêm da atividade específica do setor. Só para você saber um pouco relativamente à lucratividade da Petrobras, agora em 2021, a rentabilidade do patrimônio líquido da Petrobras foi algo em torno de 23%. A média das grandes empresas é em torno de 9,5%.
Então, a Petrobras tem o dobro da lucratividade das outras empresas. Tem quase o triplo da BP, por exemplo, da British Petroleum da Inglaterra. Então, a Petrobras está com uma lucratividade muito acima do que as suas empresas de petróleo do mundo. Além de estarem muito acima das empresas de petróleo do mundo, a proporção do lucro que é distribuída como dividendos e não reinvestida para aumentar a capacidade da empresa e aumentar o seu valor no longo prazo é altíssima. O lucro da Petrobras em 2021 foi de 106 bilhões de reais. Ela distribui como dividendo 101, retendo apenas 5 bilhões. O que é uma coisa muito extraordinária em relação às empresas de petróleo do mundo. E sobre a privatização? Porque diante desse cenário, o presidente Jair Bolsonaro teria dito que a Petrobras dá dor de cabeça e tinha sido convencido a privatizá-la, né? E teria dito isso para o Pires e teria convencido ele, nesse sentido, a aceitar esse desafio de comandar a estatal. Paulo Guedes é simpático a essa ideia, ficou feliz, segundo a apuração aqui do UOL também, e eu quero te ouvir sobre isso. Olha, a privatização agrava esse problema. Nós estamos vivendo isso agora. Foi privatizada, em termo brasileiro, apesar de que o comprador é uma empresa estatal, é um fundo soberano árabe, dos Emirados Árabes, né? A refinaria da Bahia. Se você olhar o comportamento dos preços da refinaria da Bahia versus o comportamento dos preços das refinarias da Petrobras, a refinaria privada está aumentando mais do que a Petrobras. Portanto, privatizar significa radicalizar ainda mais esse processo de passar imediatamente os preços internacionais por preço doméstico, o que não acontece em nenhum país do mundo, nem nos Estados Unidos. Nem nos Estados Unidos, que controla as exportações, já chegou um período, os Estados Unidos, durante muito tempo, proibia a exportação de petróleo. Os Estados Unidos chegou a ter regulação de preços de derivados durante muitos anos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma política de imposto de renda que ajusta ganhos do setor. Está discutindo nesse momento que se chama de Windfall Profit Tax, que é imposto de rendas extraordinário sobre lucros especiais. Então, e o Brasil está no contrário dessa direção. Está como se nós tivéssemos uma feira onde a competição é feita pela dona de casa que chega e o vendedor que vende. O petróleo não é assim.